Muito bem, toda semana na Agência Sindical nós gravamos o vídeo da semana. É uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos diversos, não necessariamente o movimento sindical. Hoje eu vou falar com um amigo meu, jornalista, e que trabalhou em vários veículos, especialmente no Notícias Populares, que era um jornal muito popular que havia aqui em São Paulo, um jornal muito lido pelos trabalhadores, inclusive, porque havia coluna sindical muito boa. Para vocês terem uma ideia, até o Dom Evaristo Arnes, o cardeal de São Paulo, tinha uma coluna no jornal a respeito dos trabalhadores. Soldera, você trabalhou 6 anos no Notícias Populares. O que representa na tua vida aquele período? Foi uma verdadeira universidade para mim, né? Eu fiz a Casper Libero, mas o Notícias Populares foi a minha universidade no jornalismo, né? Agora, um ambiente de redação naquela época era uma coisa muito dinâmica, muito agitada, que chegava o fotógrafo, ia revelar o filme, depois ia escolher as fotos, chegava o repórter com a pauta, passava para o editor, ia ver em que página que entrava, de que forma que a matéria ia ser editada, a manchete da página, a manchete do jornal. Como é que era esse ambiente, essa efervescência na redação? Era uma verdadeira loucura, né? Porque naquele tempo você não tinha, por exemplo, não tinha celular. Então você saía para a rua, você tinha que garantir a manchete, você tinha que ligar várias vezes de orelhão a cobrar, né? Ou arranjar algum telefone, porque não tinha como. Você tinha que dar um toque para garantir a manchete ou mudar a manchete. Isso você tinha que fazer rapidamente, porque o Notícias rodava antes da Folha de São Paulo e não podia atrasar nem um minuto. Agora, a pauta de um jornal como a Folha de São Paulo, por exemplo, ela é mais previsível, porque você tem lá Brasília, você tem decisões de ministério, você tem medidas governamentais, você tem uma agenda do grande empresariado, agenda internacional que pauta esse jornal mais assim, digamos, clássico. No caso da NP, como é que era a pauta? A pauta, às vezes, surgia na hora, né? A gente tinha um pessoal que fazia plantão de madrugada, então dava uma percorrida aí pelo que aconteceu nas delegacias, né, coisa e tal. E, de repente, você chegava de manhã, tinha uma coisa que aconteceu de madrugada e que você tinha que tocar para frente depois, né? Tinha os programas de rádio, na época, policiais, né? E que, às vezes, pegavam em loco a questão e a gente chegava depois e trabalhava isso. Agora, o Notícias Populares, ele se pautava só pelo noticiário policial, pela tragédia, digamos assim, ou a pauta era mais ampla? Não, erra quem imagina que o Notícias Populares era só o espreme e sai sangue. O Notícias Populares foi um jornal inovador em vários sentidos. Acho que o verdadeiro jornal nesse país, em termos populares, né? Ele começou a transformar, por exemplo, a economia numa coisa que chegava à população, aos trabalhadores, né? Foi o primeiro jornal a dar notícias sobre a poupança, né? E a comentar a política, a política econômica de uma outra maneira. Nunca me esqueço de uma manchete, né, que foi às vésperas final de ano, às vésperas de Natal, e saiu lá, Papai Noel assassinado no pacotão do governo. Quer dizer, mostrando que um pacote chegou no fim do ano, acabou com o Natal de muita gente, né? O Notícias Populares tinha textos curtos e manchetes muito sintéticas e precisas. Texto curto hoje é um padrão da internet. Você acha que, nesse aspecto, ele mais ou menos estava um pouco à frente do seu tempo? Sim, era muita imagem também, né? A gente primava muito também pela fotografia. E os textos eram curtos, objetivos, né? Pegando sempre um detalhe que fosse que chamasse atenção, né? Porque o jornal ele era uma coisa, para você ter uma ideia, ele tinha 2 capas. A gente trabalhava 2 capas no jornal. A capa do último caderno, ela era também como se fosse uma capa da primeira página.
E os caras das bancas, eles já estavam preparados para isso. Depois que passava do meio-dia, eles invertiam e você tinha uma outra manchete no jornal. Agora, o Notícias Populares também fazia série de matérias. Eu me lembro da série do Bebê Diabo, ficou famosa, a série do Pelezão. Pelezão, acho que até foi você que fez a matéria. Como é que eram essas séries? E como é que elas se sustentavam? Eram fatos ou entrava assim, uma parte assim, de literatura? Eu posso falar bem do Pelezão, né? O Pelezão fui eu que fiz praticamente, rendeu acho que umas 13 manchetes. O Pelezão surgiu de um fato realmente policial. Uma mulher, ela transou com um cara num Fiat Uno, que era um carro que estava começando naquela época, né? E perto da fila do CETREM, que era onde ficavam os indigentes, né? E o Pelezão, no caso, era um negro, né? Mas de São Manuel, e ele estava aqui em São Paulo e estava na rua. E a mulher parou o carro lá, botou ele para dentro, e aí chegou o pessoal do Garra, né? Achou que o carro era roubado, porque ele estava atravessado no meio-fio. Foi lá e aí começou a história, né? Porque a mulher, eles iam até deixar barato, mas a mulher agrediu os policiais e tal, e foi parar no 6º distrito, que acho que era Cambuci. E ali, depois acho que teve confusão com o delegado também, foi chamado lá o Gil Gomes e o Afanásio Jazade. No dia seguinte eu cheguei para trabalhar, já estava lá uma notinha em cima da minha mesa que eu tinha que ir para o CETREM, porque o Pelezão tinha sido solto, porque foram presos por atentado ao pudor, né? E tinha sido solto por fiança e que eu tinha que passar o dia inteiro na cola dele, né? Ele não chegou, a gente preparou outras manchetes, né, do tipo, entrevistamos aqui o primo do Pelezão, coisa e tal. Eu voltei para a redação, o fotógrafo ficou lá, mas daqui a pouco eu estou escrevendo a matéria e o cara, não, eu estou com ele aqui. Aí falei com ele por telefone e aí mudamos toda a manchete, né, que saiu, tinha uma linha fina, em cima, que era hiena do sexo, foi buscar a sua presa na fila do CETREM. Quer dizer, era muito criativo. Ô, Soldera, vamos pegar os tempos atuais, né? Atentado ao pudor já não seria um negócio tão atraente e chocante. Mas há atentados ao pudor político, à ética política, ao erário, né? Isso, nós sofremos atentados cotidianos. Você acha que o Notícias Populares cobriria, digamos, a bandalha política? E de que forma cobriria? Eu acho que o Notícias Populares ele ia se espalhar, né, nesse aspecto, né? Porque ele ia... a grande sacada da notícia eram as manchetes, né? As manchetes eram... Então, você imagine hoje quantas coisas teriam, né? Eu me lembro de uma, né, que não seria política, né, mas só para você ter uma ideia, a mulher descobriu que o marido transava com a vizinha, né, foi lá com a filha, agarrou a mulher tal, e passaram pimenta malagueta nas partes lá da mulher, né? E a manchete que nós demos foi, na época a gente não usava, às vezes a gente nunca usou no tempo de Ibrahim Ramadã, nunca usou nenhuma palavra chula, entendeu? Assim, era popular, mas não era esculhambado, né? Então saiu assim, como é que é? Sexo ardente, temperou o sexo da rival com pimenta malagueta. Então você imagine hoje, né, com esse monte de coisa aí de ladrões, né, desses picaretas na política, um mundo que o Cunha, né, o Cunha seria uma manchete ótima para Notícias Populares, né? Marcos Soldera, meu amigo jornalista, trabalhamos na Folha, na revisão da Folha, e aí a gente vive se encontrando pelo mundo afora na nossa atividade, somos amigos, etc. Conte para a gente como foi o fim do NP e por que o Grupo Frias acabou com o jornal. Eu não estava mais lá, mas fiquei chateado porque eu tinha muitos amigos que trabalhavam lá, né? Foi acho que em 2001. E o pessoal dormiu pensando... Eles chegaram a criar um projeto onde o Notícias Populares seria o The Sun, que é aquele jornal escandaloso inglês, tal, que, né? Seria um tabloide, passaria a ser tabloide.
E o pessoal dormiu imaginando isso e acordou com o jornal encartado no Agora e dizendo que o Agora era o sucessor. Isso não existe, né? Eu acredito que a Folha ela tinha um pouco de vergonha do Notícias Populares. Era assim, aquela coisa muito... A Folha assim, sempre foi muito metida a intelectual, digamos assim, né? E, então eles não achavam que eles poderiam ter um jornal que fosse dessa linha, né? O que eu acho lamentável, né? Eles argumentaram à época que seria por conta do crescimento dos programas que são o Notícias Populares na TV. Você tem hoje, né, os programas, uma série de programas aí que com toda a vantagem de mostrar coisa ao vivo, com helicóptero, tudo, né? Só que o Notícias Populares não era só isso, né? Notícias Populares, como você falou aí, tinha colunas, por exemplo, do Dom Paulo Evaristo Arnes, o Lula escreveu lá, foi uma das primeiras colunas que ele teve em jornal, foi lá, porque abria-se espaço para todos os sindicatos, abria-se espaço para todas as religiões. Certo? Então não se pode resumir o jornal a um espreme e sai sangue. Não é, isso é um engano quem imagina isso. Era um jornal popular. E qual é o crime de existir um jornal popular? Um jornal que tem a cumplicidade do povo. Porque ele tinha cumplicidade. Existia uma relação de cumplicidade entre o leitor e o Notícias. E só para você ter uma ideia, quando a gente tinha dificuldade em escolher uma determinada manchete ou uma foto, qualquer coisa assim, a gente chamava o contínuo da redação, ou alguém descia para a rua e a primeira pessoa que estivesse passando, você mostrava qual que é esse ou aquele, e as pessoas escolhiam. Ou seja, o senso comum editava o jornal. Sim, o senso comum editava o jornal. Era aquilo que se aproximava da população, entendeu? Não era aquela coisa feita para meia dúzia de pessoas lerem, certo? O Notícias Populares, ele era lido no caso das notícias de polícia, pelo bandido e pelo cidadão comum. E pelo delegado também. E a gente respeitava tudo isso aí. Uma última pergunta ao Soldera. Soldera, você está escrevendo um livro sobre Notícias Populares. Vai ser lançado quando? Eu pretendo lançar esse livro o quanto antes, aí, talvez até a metade do ano, máximo, né? E seria um livro onde eu vou contar algumas experiências minhas, né? Como, por exemplo, o primeiro cadáver, né? Que tem até numa entrevista que eu dei no interior uma vez, saiu a manchete: o primeiro cadáver a gente nunca esquece. Né? Mas tem também uma parte que eu chamaria de literatice, né? Que não só eu, mas outros repórteres, a gente se revezava na feitura do Histórias da Boca, que era uma coisa assim, tipo Nelson Rodrigues, né? Guardadas as muito devidas proporções, né? De talento, né? Mas que era bacana porque eram histórias, né, que mostravam assim, coisas simples da população, né? E eu pesquei lá e achei algumas que até eu me surpreendi depois, né? E são recortes, né? E hoje em dia, com a tecnologia, você pode pegar e passar para o Word e tal. Então eu vou reeditar isso daí e vou colocar isso aí nesse livro, que ainda não tem um título, mas seria mais ou menos assim, tipo Praga de Mãe, né? Histórias de sexo, traição e sangue. Muito bom, título muito bom. Vamos torcer para que o Soldera produza esse livro rapidamente, edite, publique, para a gente também repercutir aqui na agência sindical. Eu lia, deixa eu dizer, eu lia Notícias Populares toda noite, chegava na banca às 10 horas. Então eu pegava correndo na banca para saber se tinha saído notícia dos sindicatos que nós assessoramos aqui na agência sindical. E o Notícias Populares, para o movimento sindical, não houve jornal que desse tamanha cobertura.